se não agora, quando? Na bodas de Caná, é o que acontece, né? Só para relembrar o pessoal de casa, o que acontece nesse fato? Está tendo uma festa de casamento e era de bom tom ofertar vinho aos convidados. Porém, esse vinho acabou. Nós temos nossas festas atuais, duravam dias. E para fazer o milagre, era como se Jesus tivesse que começar a se revelar quem de fato ele era. E quando ela fala, você lembra bem, quando ela fala, se não agora, quando? Essa fala de Maria, que ela fala para Jesus, né? Essa pergunta de Maria é uma pergunta que está lá no Evangelho, no entanto, serve para todos nós em 2026, se não agora, quando? Tanto feminicídio, por que os homens carregam esse ar machista, esse machismo que existe, essa coisa do poder? Por que ainda, em 2026, os homens ainda enxergam uma inferioridade da mulher? Eu não consigo entender, porque nós já passamos tantos anos, ou eles estão aí reencarnando de novo? Tudo isso tem a ver com a questão de limites, não saber escutar o não compreender o não. A gente vê casos de feminicídio, um caso também tenebroso que aconteceu no Rio de Janeiro com uma jovem de 17 anos, né, com outros 4 ou 5 rapazes. São rapazes que não estão acostumados a ouvir, a compreender o não. E às vezes eles mesmos esquecem que tem mãe, tem avó, pode ter uma irmã ou prima, ou seja, tem personagens femininos em suas vidas. Então essa questão de objetificar a mulher como uma propriedade é uma questão ainda que precisa de uma maturidade emocional muito grande. Ressignificou a dor, né? Ela ressignificou a dor durante a dor, que é uma das coisas mais complicadas que nós temos. Todo luto que nós temos, ele é dilacerante. E quem é mãe sabe que o falecimento, né, a passagem de um filho, ainda que nós saibamos tudo é temporário, a passagem de um filho para o outro lado é uma das dores mais dilacerantes que tem. De uma certa forma, você perde um pouco da projeção que você tinha da sua vida atual. Por quê? É comum depositarmos nos filhos as nossas esperanças, os nossos anseios, os nossos sonhos. E ela, né, sabendo de toda a história, de toda a trajetória, né, de seu filho, de Jesus, ela sabe que essa perseguição foi uma perseguição que não tinha motivos. Tinha algo de ingratidão, de inveja. Medo, né? Era o medo. O medo do novo, por que não? E ela acompanha. Vai ver que a questão da fé é uma questão muito intrínseca. Quando a mulher que tinha hemorragia tentava chegar perto de Jesus, mas né, sangrar antigamente era algo muito impuro e elas não podiam chegar perto de lugar nenhum. Ela, naquele sofrimento, imagina, no texto fala que foram 12 anos de sangramento, devia estar fraca, anêmica, sem forças, porque hoje a gente ainda tem algum remédio. Lá, quando tinha alguma coisa, se muito, era um chá ou outro. Então ela devia estar completamente exaurida e doída por ser mantida à margem de uma sociedade, né, pela própria questão dela, né, pessoal. O organismo, né? Exatamente, né? O sangramento era visto como algo extremamente impuro, né, naquela época. E ela foi se arrastando, olha, se eu encostar no manto dele, em um pequeno trecho, eu sei que eu vou me curar. Talvez os homens não saibam mais ser homens. Um agravante é que essa molecada que nasceu na década do ano de 2000 para cá, eles são educados a não se frustrarem. Eles não... eu preciso de uma coisa, aí dá, preciso de outra, e eles não sabem ou não. Agora. Faz parte do amadurecimento emocional. Exatamente. Coisas que muitas pessoas não querem que os filhos sofram, passem alguma necessidade e vão satisfazendo. Mas faz parte o não, a frustração, tudo isso faz parte do amadurecimento emocional.
saber lidar com situações que no futuro você vai ter que aprender na vida. É muito fácil ter todas as vontades, os anseios atendidos dentro de casa. Mas quem disse que a sociedade vai te atender 100% do tempo? É porque uma mulher, quando ela pretende iniciar uma relação romântica com alguém, ela quer um homem, não quer um filho. É extremamente frustrante. Talvez os homens não saibam mais ser homens. Por isso que eu vi também recentemente que a gente precisa educar os nossos filhos a serem homens. O que aconteceu com a mulher adúltera? Teve uma situação com algum outro homem e descobriram, vamos apedrejá-la até a morte, pois assim era a lei. Né? Assim era a lei. Opa, foi pego em traição? Vamos apedrejar até a morte. Então, Jesus, e aí? Como é que resolve? Está na lei, e aí? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Imaginem as pessoas já com a pedra na mão, já colocando a forcinha no braço para ir com bastante força. Opa! Deixa eu refletir um pouquinho. Através de uma mulher, de um ato, foi refletido, ele convidou os presentes a refletir sobre os seus próprios atos. O nosso símbolo, né, de mulher que aparece, né, de força, garra, perseverança, é Maria, a mãe de Jesus. Maria tem o seu dia especial e a gente, quando nós vamos ler, né, as passagens, a gente vai encontrar, né, mais no Evangelho de Lucas, né, toda a narrativa de Maria, desde da concepção, né, quando ela recebe o anjo, e o anjo vem, né, amorosamente contar a ela qual é a missão dela na Terra. Nossa, e que missão, né? Ela ia abraçar o Messias, dar luz, né, ao Messias, né, ao seu filho, que mudaria a vida de tantos outros que viriam logo na sequência. Tanto é que muda até hoje, 2026, olha quanto tempo se passa, e nós ainda temos. Pois é, eu estou aqui nessa semana tão gostosa, né, nesse mês que nós participamos aqui, o Dia das Mulheres. Então, por que não falar das mulheres do Evangelho? Não são poucas as mulheres. Às vezes nós não temos um grande olhar para elas, né, porque nós focamos na figura de Jesus. Claro, sempre o nosso modelo, nosso mestre, nosso guia, na figura dos apóstolos, mas quantas mulheres não estiveram também participando dessa seara de Jesus, divulgando a própria doutrina, dando exemplos de fé, exemplos de perseverança e, claro, fazendo também a diferença através da empatia, através dos seus testemunhos, através delas. Mas na série The Chosen, eu não sei se você... Série maravilhosa. Mostra uma Maria participativa, ela conversa muito com Jesus. Eu lembro no pedaço que me chamou a atenção, que foi, se não for agora, quando? Só que a história que é contada, que é passada, eles apagam um pouco isso, eles só falam que foi a mulher que deu a vida a Jesus. Não tem muitas narrativas trocadas entre os dois. É isso mesmo? Porque tem algumas pessoas, isso não é uma crítica, mas a gente sabe que a leitura, quanto mais a gente lê, é melhor para o nosso vocabulário, para a nossa imaginação, para o nosso poder criativo. No entanto, essa questão da dramaturgia, né, de colocar esses trechos bíblicos em séries, em filmes, nos traz uma figuração. E isso é muito bom, porque algumas pessoas a gente sabe que tem uma inteligência visual, não é só eu preciso ver. Tira do papel, né, e coloca a imagem, facilita na compreensão. Totalmente, totalmente. Se gostou ou se interessou, assista aos episódios completos no nosso canal do YouTube.
Acesse nosso canal, inscreva-se, curta, compartilhe e ajude nosso canal a crescer divulgando a doutrina dos Espíritos.